Boa noite a todos. Boa noite também, bom dia e boa tarde para todos os internautas que estão conosco ao redor do mundo. Muito obrigado e boa palestra com o nosso querido Marcel aqui. Marcel Souto Maior, como vocês sabem, ele é roteirista da Globo, casado, pai de 3 filhos, 2 homens e uma mulher. Criou os programas Profissão Repórter, apresentado por Caco Barcelos, e Na Moral, de Pedro Bial. É jornalista, autor do best-seller As Vidas de Chico Xavier, que deu origem ao filme. E também, Por Trás do Véu de Ísis, As Vidas de Chico Xavier, e agora o livro Kardec, a Biografia, do qual o lançamento será hoje, e ele estará aqui autografando, e os livros estão à disposição na livraria. Ele iniciou a sua pesquisa na doutrina há 20 anos atrás, quando em Uberaba esteve com Chico Xavier e obteve a autorização para fazer a biografia dele. E Marcel nasceu no dia 2 de abril, significativo, né? Dia que nasceu também Chico Xavier, e também dia que morreu, né? Desencarnou-se Kardec. E como roteirista, nós temos uma ligação muito forte com Marcel. A nossa casa, ele já se manifestou nos jornais que adora a radiação, graças a Deus, né? Então, como roteirista da Globo, ele criou, naquele programa Linha Direta Justiça, uma forma de fazer com que Chico Xavier e a sua psicografia fosse levada ao mundo, através de que a psicografia de Chico Xavier absolveu, perdoou acusados na justiça. Isso foi muito importante, porque da minha família está naquele DVD, e foi muito importante para nós que isso acontecesse. Naquela época, 30 anos atrás, 40 anos atrás, nós tivemos um impacto, e que Chico bateu na nossa porta e disse: perdoa. E nós, com a forma, com a doutrina no nosso coração, o obedecemos. Faz parte do DVD de Chico Xavier. Então, Marcel tem uma ligação muito forte conosco, pessoalmente, e com a nossa casa de oração. Hoje vai falar sobre um tema realmente em que ele domina. Tem o conhecimento dos detalhes, das nuances. Vai falar sobre Kardec e Chico Xavier. Conosco, Marcel. Por favor, o proprietário do Palio GNJ 9081 está estacionado em frente a uma garagem. Por favor, comparecer lá. Pronto. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Boa tarde também aos internautas. Obrigado, Mário, pelas suas boas-vindas, pela recepção aqui em Goiânia. Eu falei hoje aqui, falei com o Olegário também, né, que foi o meu companheiro lá nas primeiras vindas à irradiação espírita, que quando eu resolvi lançar, né, o livro Kardec, eu falei com os editores da Record, né, eu falei: olha, eu só não vou quase que viajar, eu não vou fazer lançamento em livraria, eu quero uma agenda muito restrita, porque o processo de escrita do livro foi muito cansativo, né, a pesquisa, eu fiquei muito tempo longe de casa, e eu queria ficar mais com a família nessa fase também. Resultado, quando a irradiação me ligou, Zenóbia me localizou também, né? E a radiação me convidou para vir para cá, eu
aceitei na hora, a editora não entendeu nada, e eu estou fazendo 3 sessões aqui em 2 dias. Então, eu abri 3 exceções ao meu compromisso que eu falei, que é de não fazer lançamento, né? E essa casa, assim, isso não é mentira nenhuma, não estou sendo... querendo agradar de jeito nenhum. Às vezes, no Rio de Janeiro, as pessoas me perguntam assim: Marcelo, você frequenta que casa aqui no Rio? Você recomenda e tudo? Aí eu falo: não, olha, eu gosto de uma casa que é a Irradiação Espírita. Aí eles falam: onde fica? Eu fico em Goiânia. E aí eles ficam: puxa, eles ainda tentam que eu fale de outra no Rio, mas eu não falo de outra no Rio. Por quê? E por que eu acho que a casa me faz tão bem, e eu quis vir também movido por um interesse meio egoísta, que eu queria, na verdade, recarregar as baterias, assim. Eu acho que eu saio daqui sempre muito protegido. Eu me sinto muito alimentado e muito protegido quando eu venho aqui. E por que eu acho também que a irradiação tem essa força que passa para mim? Porque a irradiação cumpre, palavra por palavra, o principal estandarte do Kardec, que é: fora da caridade não há salvação. Então, essa é uma casa de oração, sim, mas é uma casa da prática da solidariedade. Eu me lembro que eu já visitei as casas dos idosos, orfanato, escola, e eu me lembro, eu que tenho uma memória muito ruim, eu me lembro exatamente dos espaços que eu conheci, das crianças, dos idosos com quem eu conversei. Perdão, só um minutinho. Queremos convidar a nossa companheira, a professora Raquel Teixeira, diretora administrativa da Fundação Jaime Cama e filha da dona Maria Antonieta, que é a fundadora da nossa casa. Conosco, a Raquel. Desculpa, que bom, mas é muito importante. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais alto então também. Pronto. Agora acho que melhorou, subiu, né? Raquel, obrigado por ter vindo. Eu me lembro muito da dona Antonieta, do tanto que ela era absolutamente jovem, eu me sentia um idoso, assim, bem ao quebrado, sem conseguir acompanhar o ritmo dela, né? O tempo inteiro. Eu me lembro que eu andei por todos os lugares, toda a obra social da irradiação eu conheci ao lado dela, né? Então, ela é também, para mim, uma presença sempre muito forte, né? Então, dito isto, assim, o que eu acho a irradiação me ensina, eu acho que a irradiação é um modelo de espiritismo consequente, muito sério, que transforma vidas, que salva vidas também, né? Aí eu vou agora começar a minha palestra. Na verdade, eu queria contar histórias. São histórias que eu conto. Outro dia eu me peguei contando essas histórias, juntei meus 3 filhos, que não sabiam nada sobre mim, quase nada sobre mim, só sabiam vagamente que eu escrevi alguns livros, né? E eu contei essas histórias que eu vou contar aqui, algumas delas, tá? Primeiro eu vou responder uma pergunta que todo jornalista me faz, todos os jornalistas, sempre a primeira pergunta é essa: por que alguém que se declara não espírita escreve sobre personagens como Chico Xavier e como Kardec? A resposta é: por interesse jornalístico. Então, eu sou um jornalista que adora contar história forte. E vejam só se essas 2 histórias, vou resumir rapidamente, não merecem ser contadas jornalisticamente. Chico Xavier. Chico Xavier foi um homem que escreveu mais de 400 livros, vendeu mais de 25 milhões de exemplares em vida e doou os direitos autorais de todos esses livros a instituições beneficentes. Por quê? Porque ele dizia: eu não escrevi nada, os livros não me pertencem, eles, os espíritos, escreveram. Passou a vida inteira repetindo isso, muitas vezes para descrença de muita gente, e morreu
na cama estreita do quarto simples da casa dele em Uberaba. De vez em quando alguém dizia, mais cedo ou mais tarde o Chico vai cair. Vai cair. E o Chico dizia, não vou cair porque nunca me levantei. Então esse é o Chico Xavier. Não é uma história impressionante? Eu fui guiado por interesse jornalístico até ele. Kardec. Quem é Kardec? Kardec é o principal ídolo, bússola, referência de Chico Xavier. Tão importante para o Chico, que o Chico passou a infância e adolescência, muitas vezes, atormentado ali pelas vozes, pelas visões, e a família achava e dizia para ele que ele só podia estar ficando louco. E o Chico aprendeu e entendeu que não era loucura, né, aquele intercâmbio que ele tinha quase que ininterrupto e incontrolável com o invisível. Ele entendeu isso quando ele abriu pela primeira vez o Livro dos Espíritos. Quando ele abriu, então, o Livro dos Médiuns, ele começou a se decifrar completamente. Eu brinco, digo que o Chico foi um homem que veio com manual de instrução. O manual de instrução dele foi o Livro dos Espíritos, foi o Livro dos Médiuns. Ele passou a vida repetindo, na dúvida, leiam Kardec. Na dúvida, leiam Kardec. Se vocês acharem que eu estou agindo mal, se vocês tiverem dúvidas em relação a mim, vão à fonte, vão a Kardec. Então, quando eu escrevo, 20 anos depois do primeiro livro, 20 anos já se passaram, quando eu escrevo a biografia de Kardec, eu estou, na verdade, fechando um ciclo. Eu tinha muito documento arquivado em casa, eu tinha aquela pilha da Revista Espírita em francês, olhando para mim, passava por ela olhava para mim, eu olhava para ela, e eu não tinha coragem de escrever sobre o personagem. E aí chegou uma hora, eu falei assim, bem, eu já estou... É agora ou nunca, porque senão esse vai ser um eterno projeto adiado. Aí eu decidi realmente ir em frente para fechar esses ciclos, né, de Chico e Kardec. Então, a primeira pergunta que eu respondo é sempre essa, por interesse jornalístico. Depois, as pessoas me perguntam assim, mas você estudou tanto Chico, tanto Kardec, então por que você já não se declara espírita, né? Eu digo, né, até ontem um jornal popular colocou na capa do jornal, a minha fé é cheia de altos e baixos. Uma vez eu falei isso num centro também espírita, né, e eu constrangido de falar isso, é porque minha fé é cheia de altos e baixos, e tinha uma senhora assim, no meio do público, eu falei, a nossa também. Aí eu fiquei mais tranquilo também, né, e eu sei que a gente, né, todos nós vivemos... outros menos, outros mais, essas crises de fé. Então, o que eu digo, assim, primeiro, eu acho que a pior coisa que eu faria para o Espiritismo era anunciar uma conversão. Eu acho que eu me obrigo muito, como jornalista, a ter um olhar muito distanciado sobre os personagens, sabe? Eu tento humanizar ao máximo Chico, tento humanizar ao máximo Kardec. Por quê? Porque eles são humanos. Então, eles erram. Eles se decepcionam. Eles são humanos, como o Chico falava, e são falíveis. Então, como esse jornalista que se declara não espírita, o que eu faço? Eu entro na pele dos personagens, saio da pele dos personagens, me coloco no lugar deles, me coloco no lugar dos adversários deles. E aí eu vou contando essas histórias, que as duas histórias, tanto do Chico e do Kardec, elas são pontuadas por muitos obstáculos, por muita adversidade, né, por adversários ferrenhos, às vezes de dentro do próprio movimento, né? Então é importante que essa tensão e que a realidade de vidas marcadas por tanta luta, essas realidades sejam retratadas com verdade e força também jornalística. Aí eu conto uma história, né, que às vezes quando me cobram muito, não, mas se converta, o Chico nunca cobrou conversão de ninguém, né? E tem uma história que eu adoro do Chico, que era uma senhora lá na Casa da Prece, né, no centro do Chico, e uma senhora estava com o marido muito tímido do lado dela, e essa senhora falou, animadíssima, ela muito entusiasmada, falando assim, Chico, o meu marido é maravilhoso, é bom pai, é bom filho, é bom avô, é bom patrão, ele é bom tudo, mas ele tem um defeito grave. Aí o Chico, qual? Ele não é espírita. E aí o Chico olhou e falou, mas se ele é isso tudo, não precisa ser espírita de jeito nenhum, não mexe não, senão estraga, né? Não mexe, senão estraga. Então,
O importante na vida é a gente, independente de ter religião, de não ter religião, né, ou de a que corrente religiosa a gente pertença, é fazer o bem, é olhar para o outro. Às vezes eu vejo, inclusive com as pessoas com as quais eu convivo, inclusive dentro da Globo, tem gente que você olha, às vezes, e fala assim, gente, essa pessoa tem tudo. Ela é muito bem-sucedida, ela é muito famosa, ela tem muito dinheiro. Por que ela é tão infeliz? Né? Às vezes você olha. Um ponto que une muitas dessas pessoas, não digo que são todas, às vezes a pessoa se volta tanto para o próprio umbigo, ela fica tão voltada para os próprios interesses, que ela se desconecta do mundo ao redor. Ela deixa de ver os outros, ela deixa de trocar. E quando você deixa de trocar, você se deprime, porque é um fio fora da tomada. Né? Então, por exemplo, a irradiação, o trabalho que ela faz, é um trabalho de ligação entre várias pessoas. Hoje eu recebia um abraço de caracol da Mocidade Espírita, né? Aí eu já fiquei pronto para... Agora eu vou até lançar livro em livraria, se continuar assim, com a energia, né? Porque dá uma energizada e você se sente mais protegido. Então, isso do Chico nunca cobrar conversão é importante. E uma coisa que eu acho, que às vezes me pergunta, tá, e o que eu aprendi com o Chico e com Kardec que me transformaram e me transformaram mesmo? Eu aprendi duas coisas que são muito importantes. Tem uma frase do Chico que ele me disse, que não está, eu acho que escrita em livro nenhum, e que eu nunca esqueci, e eu demorei um pouco até entender o quanto a frase é forte. Ele dizia assim: graças a Deus aprendi a viver apenas com o necessário. Essa frase é de uma força absurda, porque o que acontece com muitos de nós? De repente, quando a gente se distrai, a gente está correndo atrás de necessidades que não são reais. Então a gente está lutando por nada, por necessidades que não são necessárias de verdade, né? Então essa medida de necessário, eu aprendi muito com Chico, aprendi muito com Kardec. A outra lição deles, que eu acho também que é importante para mim, é um sentido, e aí a gente entende muito no Chico e no Kardec o quanto eles são irmãos nesse sentido, que eu vou destacar, que é um sentido de missão muito forte. Eles tinham muito clara a missão deles na Terra. Então, os dois vestem, cada um do seu jeito, os casacos de general deles, e eles vão à luta, numa luta que é uma campanha em comum contra o quê? Contra o materialismo. No fundo, eles estão lutando, e tem um texto do Kardec nesse livro, que eu acho um texto muito bonito, que é o Kardec assim, ele sendo atacado por todos os lados, atacado pela imprensa, pela igreja, pela ciência, pelos dissidentes do próprio movimento, e muitas vezes as mesas girantes, elas viram piada nos jornais, ele recebe cartas, às vezes insultuosas, e chega um momento que ele desabafa em carta, e ele fala: o materialismo mata. Ele fala. E quantas vidas vocês que estão rindo do Espiritismo, né, como vocês que estão destratando a nossa fé, quantas vidas o Espiritismo transforma e salva? Ele fala nesse texto, que é um texto lindo, lindo texto dele. Então, eles são... O Chico vem, é como se o Chico viesse, em 2011, lá no interior de Minas, Pedro Leopoldo, para pôr em prática, palavra por palavra, capítulo por capítulo, os livros que o professor francês codificou no século XIX. Então, eles dois fecharam esse ciclo. Que história eu conto aqui? Assim, eu vou resumir rapidamente que história é essa. A história desse livro é assim: o Kardec, ele era um professor muito cético na França do século XIX, que ensinava aos alunos dele o seguinte método de pesquisa científica: é preciso ver com os próprios olhos, tocar com os próprios dedos e descartar tudo que seja meramente provável.
Então era com esse olhar racionalista que ele encarava qualquer fenômeno. E foi com muita desconfiança que ele aceitou o convite para participar de uma sessão de mesas girantes. O que eram as sessões de mesas girantes? As pessoas, em geral de casas nobres da Europa e dos Estados Unidos, as pessoas se sentavam em torno de mesas de madeira maciça, uniam as pontas dos dedos dos seus vizinhos de mesa e se concentravam. Luz de velas, silêncio, uma oração antes, concentração. Passava um tempo, se tudo desse certo, a mesa mexia. Passava um tempo, se desse mais certo, a mesa se erguia. Passava um tempo, a mesa ia mais alto e às vezes caía de repente. Eram as mesas girantes. Muitas flutuavam no ar em torno daquelas pessoas. O Kardec foi, o professor Rivail, na verdade, na época ele se chamava Hippolyte Léon Denisard Rivail, antes dele virar Kardec, ele vai e fica impressionado e desconfiado. Ele começa a investigar duas teses. Uma, fraude pura e simples, roldanas, alçapões, fios invisíveis, ímãs aplicados nos tampos das mesas. Essa era uma tese. A outra tese era a energia dos vivos em torno da mesa seria responsável pelo movimento das mesas, não dos mortos, dos vivos. Ele começa a investigar e vai parar na casa de duas irmãs adolescentes, que são as irmãs Baudin. E aí, na casa das irmãs adolescentes, ele vê um cesto de vime, que elas instalavam um lápis no centro desse cesto. Cada uma das meninas ficava segurando muito levemente as bordas desse cesto, o lápis ficava quase que livre aqui no centro e começava então a responder, a preencher papéis com respostas que o professor Rivail lançava ao invisível. E o que surpreendeu ele? Surpreendeu o seguinte: ele lançava perguntas complexas a essas meninas muito simples e recebia de volta respostas muito complexas. E aí, depois de ele pôr a prova ao invisível várias e várias vezes, com as irmãs Baudin, com a Madame de Plana-Maison, depois com Ruth Jaffé, enfim, com vários médiuns, ele olha e fala: não, existe uma inteligência invisível em torno dessas mesas, em torno desses cestos, ou em torno das mensagens complexas assinadas por jovens meninas tão simples. E aí, aos 53 anos, ele muda de vida e muda de nome para dar voz aos espíritos. Vira Allan Kardec e lança o Livro dos Espíritos. Então, é essa história, que é a história de uma conversão, que eu reconstituo aqui. Então, você tem duas fases no livro, muito claras. Uma, o professor Rivail, investigador, desconfiado. Duas, Allan Kardec, a partir dos 53 anos, missionário, em campanha. E esse missionário, às vezes numa luta solitária para divulgar a doutrina, implantar e disseminar a doutrina espírita, e falar da filosofia, da ciência, falar da moral, espíritas. Ele nessa luta, e aí entra um olhar de jornalista mesmo, e aí nessa fase, ele tem dois momentos. Ele aposta algumas vezes, movido pela paixão e às vezes por essa luta solitária de divulgar o espiritismo, ele aposta em médiuns que em algum momento se revelam fraudes, médiuns que sempre misturavam o ganho material com o exercício da mediunidade. E aí chega um momento que ele começa a alertar, e ele vira um juiz implacável da doutrina, e ele começa a alertar: não misturem ganho material com mediunidade. Ele repete, até ele cunhar a grande frase, o grande estandarte, que só agora eu entendi de verdade, só agora, que é o fora da caridade não há salvação. Que é quase como se ele estivesse falando: olha, se o espiritismo ficar sentado sobre fenômeno puro e simples, ele está sobre uma base muito perigosa, porque todo fenômeno está sujeito a fraude, mas a caridade real, verdadeira, quem vai questionar? Quem vai questionar a caridade que transforma vidas, que salva vidas? Então,
essa curva dentro da trajetória do Kardec, ela acontece quando ele se transforma nesse missionário. E aí eu vou contar, então, agora um pouco para vocês, assim, primeiro, é claro que eu me identifico com Kardec à beça, né, porque ele está investigando, e aí ele tem fé, e ele se decepciona, e ele... eu me identifico muito com essas oscilações dele na trajetória dele. E eu me identifico também, e eu sei, imagino o que ele viu, na verdade, porque eu vi também, eu sofri não sofri, eu vi mesmo, né, fatos impressionantes na minha vida. Eu vou contar 4 histórias, que são as 4 histórias que eu contei para os meus filhos há 10 dias. E eu contei aqui na irradiação, eu acho que 2 dessas histórias, mas eu vou contar de novo, porque são histórias que eu acho que mostram bem o que é percorrer esse território. Eu, há 20 anos, fui pela primeira vez ao centro do Chico Xavier, lá em Uberaba, e eu saí do Rio de Janeiro com uma arrogância de jovem repórter do Rio de Janeiro. Eu trabalhava no Jornal do Brasil, que era um jornal, na época, muito bem sucedido, né? E eu, muito desinformado, fui para Uberaba e falei assim, eu vou chegar, vou pedir para o Chico autorização para escrever a biografia dele, ele vai me autorizar, eu vou fazer uma entrevista, eu vou começar o trabalho. Eu não sabia de 2 coisas. Uma, o Chico tinha pavor de jornalista, porque ele já tinha sofrido muito, já tinha sido muito perseguido por jornalista. E 2, ele estava muito doente, com angina, com pneumonia, então ele não ia ao centro há 6 meses. Então, quando eu cheguei em Uberaba, eu não passei pela porta da casa dele, mas assim, ninguém nem me atendia. Eles riam. A nossa família falou, não, mas meu pai não vai atender você, ele está doente e tal. E aí o que eu fiz? Um truque que eu não faria hoje. Eu fiz há 20 anos, muito cético, né? Não conhecia nada. Eu liguei para o filho adotivo do Chico, que catalogava a obra do pai, o Vivaldo, e morava num anexo nos fundos da casa do Chico. Eu liguei e falei, olha, ô Vivaldo, eu sou um jornalista do Rio de Janeiro, estou fazendo uma matéria para uma revista, que é um painel do espiritismo no Brasil, você me receberia na sua casa? Ele, recebo, tá? Pode vir aqui. Eu falei, porque amanhã eu estou indo embora. Ele, não, pode vir. Aí eu fui, à noite, entrei na casa do Chico pela porta dos fundos, né, o território proibido, mas entrei, me sentei com o Vivaldo na casa dele, um sofazinho assim, muito simples, uma sala muito simples, e eu com as perguntas que eu ia fazer para o Vivaldo. Comecei a pauta mais leve, tudo. Quando eu ia começar a perguntar sobre hábitos do Chico, manias do Chico, entrar na intimidade do Chico, toca uma campainha. Tocou a campainha, o Vivaldo olhou para mim e falou, olha, meu pai, ele tem um interruptor do lado da cama, deve estar precisando de mim, deve estar precisando de ajuda. Eu, tá bom. Aí mal o Vivaldo, eu estava com a caneta na mão, mal o Vivaldo se levantou, mal sumiu pela fresta da porta, a minha mão que estava segurando a caneta esquentou violentamente. Tão violentamente que a única coisa que eu fiz foi jogar tudo em cima do sofá, caneta, gravador, bloco, ficha, saí correndo, abri a porta da sala, desci correndo a escada, e eu fiquei no quintal, ainda tentei ver se tinha torneira, se tinha alguma coisa, e aí era uma noite fria em Uberaba, e eu fiquei sacudindo a mão na noite fria em Uberaba assim, sacudindo. Aí eu estou sacudindo a mão, o Vivaldo aparece no alto da varanda e fala assim, parabéns, meu pai mandou dizer que seu livro vai ser um sucesso, ele disse. E aí, eu me lembro que eu fiquei apavorado, voltei para o hotel, aí o hotel tinha 2 camas assim, solteiras, sentei entre uma cama e outra, liguei para minha mulher na época, que era tão cética quanto eu, jornalista, e eu falei, nossa, aconteceu uma coisa horrível, eu acho que foi porque eu menti e para o Vivaldo, e a minha mão começou a pegar fogo, e ela falou assim, gente, você saiu daqui ontem completamente cético, hoje sua mão está pegando fogo. Ela falou, larga esse projeto, esse negócio não vai dar certo, né? Então, a minha entrada nesse território foi assim. Aí, no dia seguinte, aconteceu uma coisa que realmente é impressionante, e quando eu penso retrospectivamente, assim, hoje, então, eu acho que é mais impressionante ainda, que foi o seguinte, o Chico não ia ao centro há 6 meses. E o centro, quando ele ia, vivia lotado, né? Gente na janela, gente no quintal, gente na rua, gente que não conseguia passar pelo portão. Como ele não ia, eu chego no centro, sem esperar que ele fosse, eu e mais 7 pessoas. E aí quem aparece?
o Chico. Depois de eu, na frente da mesa do Chico, o Chico se senta a 2 metros de mim, eu fico olhando aquilo, eu falo, gente, como é que eu faço? Eu não estava emocionado nem nada, porque eu nem sabia que aquilo era uma coisa muito estranha, ele aparecer tão de repente. Aí eu estou pensando em questões práticas. O Chico estava lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele começou a ler trechos, e eu pensando em como me apresentar, como me aproximar e tudo. E aí eu começo a sentir gotas e gotas e gotas caindo na minha camisa, que era uma camisa branca, até disso eu me lembro, e eu olho para o telhado, era telha, em busca de goteira. E não tinha goteira nenhuma. Aí eu me afasto um pouco no banco, e as gotas continuam. Eu demoro a acreditar, na verdade, constrangido, eu vejo o que estava acontecendo, que eram lágrimas que jorravam, sem emoção, sem consciência, jorros. Um choro sem soluço e sem nenhuma explicação. Então, esse é o segundo fenômeno que, depois da mão pegando fogo, vieram as lágrimas inexplicáveis. E aí, nesse tempo hoje que todo mundo discute biografia autorizada, né? Como é que você vai... Eu fui pedir autorização do Chico, né? Porque logo depois que acabou a sessão, eu cheguei perto dele em 1 segundo, porque só tinha 7 pessoas e ele. Aí eu falo, Chico, eu sou um jornalista lá do Rio de Janeiro, queria sua autorização para escrever sua biografia. Aí ele olha para mim ao quebrado mesmo, ele tinha mais de 80 anos, ele estava quase que paralelo ao chão, assim. E aí ele levanta os olhos assim e dá uma resposta bem mineira, ele fala assim, só Deus autoriza. E aí eu olho para ele e dou uma resposta bem carioca, eu falei, Deus autoriza? Aí ele abre um sorriso de paciência absurda, né, dele, ele fala assim, Deus autoriza. Conversa com a minha família, conversa com os meus amigos e eu falo por último porque eu estou muito doente. Então eu entro, né, nesse território, eu acho que esses 2 fenômenos me mostram para aquele repórter que era muito arrogante, muito cético, que era preciso entrar nesse território com muito cuidado. Tá? Então acho que o meu batismo no centro, na casa do Chico, foi através desses fenômenos. Aí o tempo passou, eu falei, não vou mais escrever, já fiz a biografia do Chico, a minha mulher falava, não, Marcelo, você não pode ter um outro projeto no espírita, né? Você muda de tema e tudo, e ela me cobrava isso. Já era a segunda mulher jornalista também cética, como a outra. Aí eu falei, não, então tá, eu vou mudar de assunto, eu vou pensar em outros personagens. Aí eu pensava em outros personagens, mas outros personagens que eu pensava, Mãe Menininha do Gantuá. Aí ela falava assim, mas que outros personagens? Pensa em outros personagens, né? Mas eu tenho fascínio por pelo invisível, né? Por vivos, pelos limites da vida. Então eu sou fascinado. Na época eu nem sabia o quanto eu era. Aí tudo bem. Estava lá pensando num tema. Eu fui entrevistado por um professor universitário em Brasília sobre Chico Xavier. E aí passaram 2 semanas depois da entrevista, era uma entrevista para a TV, ele tinha um programa na TV, ele me liga, sábado de manhã, estou em casa, e ele faz a seguinte pergunta, Marcelo, você conhece tia Lourinha? Eu, tia Lourinha? Não, nunca ouvi falar. Aí eu falei, por quê? Aí ele, constrangido, ele falou, olha, você conversaria com a sua família, daí se tiver tia Lourinha, você me ligaria? Eu falei, tá, ligo. Aí eu liguei para o meu pai, conhece a tia Lourinha? Ele, não, nunca ouvi falar. Não conheço. A mãe, conhece a tia Lourinha? Ela, nossa, mas demais, era a melhor amiga da sua avó, a grande amiga da tia Maria, morava na Tijuca, morreu de câncer. Por quê? Aí eu liguei para o professor. Professor, existe uma tia Lourinha. Ele, graças a Deus, porque eu estava com vergonha até de falar, eu sou médium e psicografei a mensagem da tia Lourinha para você. Aí eu pedi, na época existia fax, né? O fax era o grande meio de comunicação instantânea, e aí ele me mandou por fax a mensagem, que era uma mensagem que eu só relia agora, antes de vir para cá, e é essa daqui. Marcel, meu filho, eis que do outro lado do rio da vida, volto contente por tudo que nos deu a divindade. Sua tia e seu avô,
pedem que você persevere na grande luta de divulgar a obra do apóstolo do Espiritismo, Chico Xavier. Confie em Deus e siga adiante, porque foste chamado ao trabalho e agora não podes abandoná-lo. Um beijo da tia Lourinha. Essa é a mensagem curta. Como é que um cético como eu, era mais cético na época, lê uma mensagem dessas? Eu leio minhas hipóteses, bem kardecianas as hipóteses. Ele, por um fenômeno telepático qualquer, conseguiu acessar no meu inconsciente mais remoto um fragmento da memória que nem eu sabia que tinha. Existiu uma tia Lourinha. Essa era a minha... Isso deve ter sido assim. Aí eu ficava pensando, não é, mas como assim? Eu não me lembrava. Aí tem isso daqui, olha esse detalhe que Kardec também estudaria, esse tipo de detalhe. Sua tia e seu avô pedem que você persevere. O detalhe era o seguinte, meu avô tinha morrido 1 ano e meio antes, esse professor não tinha a menor ideia disso. Sua tia só podia ser a tia que minha mãe tinha acabado de citar, que era a grande amiga tia Maria. Minha avó estava viva. Então, isso daqui foi muito impressionante. E o impressionante é que eu conheci depois muito, me aproximei muito do professor universitário. O que o professor fazia? Ele questionava cada mensagem que ele recebia, ele não ganhava nada com isso, ele fazia questão de se manter no anonimato, como se mantém até hoje, pediu para o nome dele não aparecer no livro em momento nenhum, eu uso um pseudônimo para preservar a identidade dele, e ele é um estudioso desse intercâmbio. Então, ele tem uma qualidade que o Kardec cobrava dos médiuns sérios, que era não misturar ganho financeiro com o exercício da mediunidade. Então, por exemplo, quando você lê uma mensagem dessas, você vê uma pessoa totalmente discreta, você se pergunta, para que ele faria isso? Por que ele mandaria ou forjaria uma mensagem? Não tem como. Então, essa mensagem fez a minha mulher, que me cobrava mudar de assunto, fazer a seguinte cobrança. Você precisa investigar essa psicografia, você precisa contar essa história, como acontece esse intercâmbio, como pode a comunicação. Eu falei, mas agora então eu tenho que fazer esse livro? Ela falou, tem. Aí veio o Por Trás do Véu de Ísis, que nasceu dessa mensagem da tia Lourinha. O livro começa com essa mensagem. E o que é que acontece com Por Trás do Véu de Ísis? Foi o livro mais sofrido que eu já fiz. Por quê? Eu acompanhei uma mãe que perdeu os 2 filhos e que buscava provas da existência desses filhos numa peregrinação por vários centros espíritas. Eu estava com essa mãe em pleno luto, porque ela tinha perdido o 2º filho 1 mês antes. Então, eu fiquei com ela, Juraci Quirino, e fui percorrer vários centros. O que eu vi em alguns centros? Eu vi um pacto quase silencioso, desesperado, de encomendas quase que inconscientes de mensagens aos médiuns. E eu vi médiuns entrevistando as mães, inclusive a Juraci, eu conto, e usando informações que eles coletavam nessas conversas para montar mensagens supostamente psicografadas. Eu vi isso algumas vezes. E vi 1 ou 2 mensagens realmente que a família dizia, não, nada que está aqui consta, esse médium não poderia ter acesso a essas informações, mas eu vi o contrário também. E eu comecei a ficar muito abalado e com muito medo de entrar no tema. Por quê? Porque eu teria que contar essas histórias. E eu estava lidando com a dor de muitas mães, muitas mães. Então, eu falei, eu vou desistir do projeto. Quando eu falei que ia desistir do projeto, aconteceu o seguinte, a minha mãe, que nunca tinha passado um fim de semana com meu filho naquela época tinha 4 anos, nunca tinha passado, e depois nunca mais passou outro fim de semana com meu filho, desde então, foi a única vez. Aconteceu o seguinte, num domingo, na segunda eu ia cancelar o projeto, ia avisar para a editora. Ela chega com o olho arregalado em casa e fala assim, aconteceu uma coisa muito estranha com o Antônio, muito estranha. O que foi? Foi o seguinte, ela tinha perdido o melhor amigo dela, atropelado na frente do filho dele, um menino chamado Luiz Fernando. 2 semanas antes, ela perdeu esse amigo. E ela foi almoçar com meu filho na pizzaria onde ela tinha almoçado com esse amigo pouco antes dele morrer.
E o meu filho levou um ioiô, que era o ioiô do Luiz Fernando, que o menino tinha esquecido na casa da minha mãe, antes do acidente. E aí o meu filho está lá com o ioiô na mesa e tudo, comendo. De repente ele se levanta, olha assim para o invisível e fala assim: Luiz Fernando? Não tem nenhum Luiz Fernando aqui. Aí para, e aí vira e fala: não, quando a gente morre, o corpo vai para o cemitério, o espírito vai para o céu, vai para o espaço. E acaba aquele diálogo, se senta, volta a comer. E aí ela perguntou: o que é isso? Minha mãe perguntou. Bom, o que é isso é que eu vou contar essa história no livro, e o livro continua, né? Porque agora eu tenho uma história, né? para contar, né? E essa história está contada aqui. Eu me lembro que quando meu filho tinha já 9 anos, 10 anos, eu com muita vergonha de ter... Porque isso é uma invasão de privacidade, né? Eu fiquei assim, sem graça deles de ter sido personagem de um livro meu, sem ter sido consultado, mas ele tinha 4 anos, né? Aí eu muito constrangido, né? Falei: Antônio, olha, quero te contar uma coisa, tem uma história sua, que e tal. E aí eu li a história para ele, a gente leu juntos. Aí ele olha para mim e fala assim: eu sou do mal. Ele falando assim, ficou muito impressionado com os superpoderes dele, né? Os superpoderes de ter visto, ouvido coisas, e ele não se lembrava de nada, né? Não se lembrava do que tinha acontecido. Então, essa foi uma outra história que me marcou bastante. Uma outra que eu acho que é muito importante, eu acho que tem muito a ver com Kardec e com Chico, quando eles falam, e quando Kardec fala que o materialismo mata, né? Eu fico imaginando, e a maior alegria que eu vou ter, e eu já estou tendo essa alegria. Outro dia um amigo meu, totalmente desinformado sobre o espiritismo, ele achava, por exemplo, que Kardec psicografava, e nunca imaginou que o Kardec não se chamasse Kardec, então ele era completamente ignorante no tema. Ele leu o livro e ele logo comprou o livro dos Espíritos e já está lendo o livro dos Médiuns. Eu acho que se esse livro ajudar pessoas, não como vocês, né, que conhecem e que praticam Kardec, não só conhecem a teoria, como colocam em prática a teoria. Para vocês, muita coisa aqui não é novidade, né? Mas para quem não conhece nada, muitas vezes a pessoa vai sair daqui e abrir um livro dos Espíritos e um livro dos Médiuns, e eu acho que ela pode encontrar novos sentidos para a vida delas. E aí, nessa jornada toda minha de 20 anos, qual é a história que eu acho mais, para mim, mais emocionante? História que o Chico e que o Kardec viveram, histórias como essas, infinitas vezes. Por isso que eles levavam tão a sério essa missão deles. Uma vez eu estava em Brasília, a editora falou: olha, não, eu fui convidado para uma feira do livro em Brasília. E a editora falou: não vai, essa feira é muito mal divulgada, você vai ficar abandonado lá no pátio, e vai ser uma perda de tempo. Aí eu falei, aí eu quis ir. E aconteceu tudo que a editora falou. Eu fiquei abandonado lá no pátio, as pessoas olhavam assim, até nem sabiam o que eu estava fazendo ali, se eu estava autografando ou não. E aí chegou a hora da palestra. A palestra era num container de ferro, num pátio fervendo, muito quente no verão em Brasília, um container. Ele tinha um microfone dentro do container. Eu olhei e falei: mas tem microfone no container? 12 pessoas? Eu não preciso de microfone. Aí, quando eu ia começar a fazer a palestra, começou um show de pagode, lá do lado de fora, bem alto. Aí eu falei: agora eu entendi por que tem o microfone. E aí terminou, eu pensei: o que eu estou fazendo aqui, né? Vieram 2 mocinhas, muito jovens, e aí uma delas virou e falou assim: olha, Marcel, eu vim lá de Taguatinga, cidade satélite de Brasília, para dizer o seguinte: eu ia me matar. Li a biografia do Chico e desisti. Então eu vim aqui agradecer. Foi o que ela falou. Quantas vidas, né, o livro dos Espíritos, os livros do Chico, salvam todos os dias. Todos os dias. Né? Quantas vidas são transformadas por eles? Então, eu acho, às vezes, as pessoas, o dia, imagina, está na lista
né, de best-seller e tudo. Isso não é nada perto de uma história dessas, de um retorno desses. Né? Eu sempre, até em Brasília, eu já fui e já tentei localizar essa moça, eu dou entrevista em rádio, eu sempre peço para essa moça reaparecer e tudo, né? Mas ela não reaparece, mas ela estava realmente, ela encontrou outro sentido para a vida. Aí, de tudo, assim, eu acho que a conclusão que eu chego, né, e eu chego a essa conclusão junto com Kardec, né, quando Kardec, o livro, contando o final do livro, né, isso realmente não é muito... mas o livro termina com o texto do Kardec, em que ele fala sobre o bem que ele fez na vida. Era um texto óbvio que ele manteve em sigilo, ele é publicado nas obras póstumas, estava nos arquivos pessoais deles, e ele faz um inventário do bem que ele fez, e ele defende, então, a necessidade de você ajudar o outro, né, de você fazer o bem ao outro, tratar o outro como você gostaria de ser tratado, e ele hasteia a bandeira de novo do fora da caridade não há salvação. Então, o que eu acho é que a conclusão de tudo que eu chego, né, depois de estudar Chico, estudar Kardec, é que a gente precisa encarar a nossa vida sempre com responsabilidade, sempre com muito respeito ao próximo, e viver cada dia da melhor maneira possível, fazer o melhor a cada dia, né? Sair muitas vezes das nossas dores, das nossas necessidades, para entrar em contato com dores, com necessidades dos outros. Né? O Chico falava, de vez em quando, as pessoas se aproximavam dele para pedir informação sobre vidas passadas ou sobre vidas futuras. Às vezes as pessoas falavam: Chico, eu estou sofrendo tanto, você acha que é porque eu fiz isso ou aquilo na minha vida passada? Ou você acha que quando eu voltar na próxima encarnação eu vou ser quem eu seria? Usavam ele às vezes como um vidente ou um profeta, né? E o Chico falava assim: olha, cuida dessa vida, porque essa vida já dá trabalho demais. Ele falava: cuida dessa vida, porque essa vida já dá trabalho demais, né? Então eu acho que a grande lição é isso, que a gente cuide, né, valorize muito a nossa vida, que encontre para as nossas vidas um sentido de missão, seja ele qual for esse sentido de missão, e que a gente encontre de verdade o que é de verdade necessário para a gente. Medida do necessário, sentido de missão, e encarar a vida se a gente encarar a vida com metade da coragem com que esses homens aqui encararam, a gente já vai ter dado um passo importante. Tá? E eu não vou me alongar, porque eu acho que eu já falei demais. Eu quero realmente assim, agradecer a oportunidade de estar aqui, dizer de novo que eu admiro muito o trabalho da irradiação, o trabalho que vocês fazem aqui. Eu acho que a irradiação está mais bonita do que nunca, né? Eu já estou me preparando para um próximo livro, e que eu acho que vai entrar um pouco também nesse território, né? E eu vim aqui também porque a partir da semana que vem eu já começo a entrar em campo para fazer pesquisa, para fazer entrevistas que algumas vezes vão ser duras, e eu vim aqui também para me proteger, e me alimentar da energia de vocês para um próximo desafio. Muito obrigado e paz a vocês todos e a vocês também.